Bom, então, iniciando aqui, vamos falar de alguns princípios. Os princípios do direito tributário. Antes de entrarmos em toda a regra, né, do direito tributário, nós vamos falar primeiramente dos princípios. E o que são os princípios? Né? Os princípios são aquelas regras, matrizes, que vão nortear toda a matéria, que vão nos dizer para onde ela se dirige, o que ela pretende, quais são os objetivos, quais os valores a serem preservados, observados. Os princípios nos ajudam muito a dirimir dúvidas quando elas surgem, porque elas vão dizer, como eu falei ali, o caminho para onde vamos, aonde devemos chegar com essa matéria, né? E qual o objetivo e os princípios, né? Os princípios que regem o direito tributário. Iniciando então, vamos falar do o princípio da legalidade tributária, né? O princípio da legalidade tributária decorrente do princípio da legalidade, que afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Quando a gente pensa que o direito tributário ele é o poder do Estado na nossa produção, nos nossos recursos, né, financeiros, nos nossos bens, precisamos ter muito cuidado, né? Porque abusos aconteceram, e nós precisamos de regras claras para esse jogo. Logo, o princípio da legalidade vai informar que os tributos, que o Estado, quando quiser meter a mão no nosso dinheiro, ele precisa fazer isso por meio de lei, né? Então, os representantes do povo, o Congresso, né, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, os vereadores, Câmara Municipal, são eles que vão, em reunião, dizer se determinada exação ela deve existir ou não e qual o valor dela, né? Então, por lei. É por lei que se institui tributos ou se majoram tributos, né? Princípio da legalidade tributária. O segundo princípio é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia vai falar que todos devem ser tratados de forma igual. Ou pelo menos, todos os iguais precisam ser tratados de forma igual. E os desiguais, eles necessitam ser tratados de forma desigual, na medida de suas desigualdades. E isso é o princípio da isonomia, né? Ou seja, quem mais tem, mais paga, e quem menos tem, menos paga. É isso que vai nos informar o princípio da isonomia. Outra coisa que o princípio da isonomia vai informar é que quem está em determinado patamar social, econômico, né, ele precisa contribuir tanto quanto o outro que está no mesmo patamar social, que tem a mesma capacidade de contribuição, né? Isso evita discrepâncias, né? Em benefício de uma classe, por exemplo, né? Falar que por exemplo, os militares deixam de pagar determinado tributo por serem militares. Apesar de que determinada classe militar ganha muito bem, tanto quanto servidores públicos ou alguns empresários, mas são militares, então não pagam. Não, isso não pode. Fere o princípio da isonomia. Ou ainda, contribuintes de determinada região do país deixam de pagar certos tributos por residirem lá. São privilegiados. O pessoal do Nordeste não paga determinados impostos por serem nordestinos. Fere o princípio da isonomia. Entendeu? Princípio da irretroatividade.
O princípio da irretroatividade vai informar que um tributo, uma vez instituído, ele passa a valer, ele passa a gerar efeitos da sua instituição para frente. Não se pode cobrar tributos de fatos geradores passados, antes da lei. Né? Então, se é uma lei que institui o tributo e é a partir daquela data para frente que ele começa a valer, a gerar efeitos. Entenderam? Não posso, então, instituir um tributo hoje, em 2024, e dizer e começar a cobrar as pessoas e empresas sobre o que aconteceu em 2022 e 2023. Não existe. Eu estaria retroagindo, né, para prejudicar, para alcançar ali um dinheiro na produção de um tempo passado onde a lei nem existia. Proibido, vedado. Proibido da anterioridade. Anterioridade do exercício. Esse princípio vai informar que quando se institui um tributo, ele não vale imediatamente. Eu não posso instituir hoje um tributo e cobrá-lo já hoje. Né? A partir de hoje foi aprovada a lei e a partir de hoje vocês estão devendo o tributo. Todo mundo está devendo. Não. Como essa instituição ou a majoração de tributo, ela pesa no bolso, né? É algo negativo, pesaroso, dar dinheiro, exige-se então um período de adequação, de preparação para os contribuintes, de modo que existe então o princípio da anterioridade, porque senão seria muito fácil, né? Muito fácil simplesmente dizer o Estado dizer que hoje deu na cabeça dele de instituir um tributo e já começar a cobrar todo mundo. Né? Não dá. Realmente não dá. Bom, esse princípio da anterioridade do exercício ele vai informar que os tributos instituídos ou majorados, eles precisam valer, eles vão valer no ano seguinte. Anterioridade do exercício. Instituído um tributo, ele vai valer no ano seguinte. Daí decorre mais um princípio, o princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal. Ele é irmão do princípio da anterioridade do exercício, também informando que o exercício ele precisa respeitar um tempo para que as pessoas se preparem para pagá-lo. Qual tempo é esse? Né? Além de ser o ano que vem, o princípio da anterioridade nonagesimal, ou noventena, ele informa que é necessário aguardar 90 dias para que se cobre o tributo. Então, mantenham em mente esses dois quesitos, esses dois princípios que nós vamos mais à frente estudá-lo melhor. O princípio da anterioridade do exercício, ou seja, um tributo instituído nesse ano passa a valer, a gerar efeito somente no ano que vem, e o princípio da noventena. Instituído um tributo, ou majorado, né? Ele vai valer daqui a 90 dias. Princípio da capacidade contributiva. Paralelo ao princípio da isonomia, né? O princípio da capacidade contributiva vai informar que cada contribuinte, ele vai informar que os impostos eles precisam respeitar a capacidade contributiva de cada contribuinte. Ou seja, uma pessoa que muito tem, muito pode pagar. Mas uma pessoa que pouco tem, pouco pode pagar. E a pessoa que nada tem, nada deve pagar. Né? É bem semelhante à isonomia, mas a capacidade contributiva ela vai falar isso. Ela vai olhar individualmente cada pessoa e ver a capacidade dela de pagar determinado tributo e determinado valor, né, a título daquele tributo. Então a gente tem tributos progressivos, né, e isso é constitucional.
Quem muito tem, muito paga. Quem pouco tem, pouco paga. Princípio da liberdade de tráfego. Os entes estatais, eles têm impedimento para estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. Ou seja, é um direito à liberdade de locomoção, é isso. Todos são livres para locomoverem-se dentro do país, em tempos de paz. Os entes estatais têm impedimento para estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O que o princípio da liberdade de tráfego busca é impedir que a carga tributária possa limitar o tráfego interestadual ou intermunicipal de bens ou pessoas. Esse impedimento encontra igualmente respaldado na garantia constitucional da liberdade de locomoção, como eu falei, né? É uma verdadeira garantia à liberdade de locomoção. Agora imagine você se o Estado começa a cobrar cada pessoa por estar se locomovendo entre cidades ou entre estados, né? Claro que é ressalvado aqui a possibilidade de tributação para pedágio, né? Pedágio para vias conservadas, como nós vemos e nós sabemos e nós utilizamos. A referência, vamos mudar aqui agora, a referência para o nosso estudo está no artigo 150. No artigo 150 da Constituição, que nós vamos ler agora. Da limitação do poder de tributar. O artigo 150, né? Sem prejuízo, vocês conseguem ver aí, não conseguem? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Sem prejuízo de outras... Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 1. Inciso 1. Princípio da legalidade. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Isonomia. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, função por eles exercida. Então, se, como eu falei, determinado grupo de pessoas se encontra em uma situação que os permite pagar tributo tanto quanto o outro grupo, os dois grupos vão pagar. Não há privilégio entre pessoas ou grupos de pessoas por profissão, por classe, por alguma função, né, que eles possam exercer, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Não basta você nomear aquele ganho como, sei lá, indenização e fugir do imposto de renda. Não é a simples nomenclatura que vai eximir. 3. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorrido antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, antes do início da vigência da lei. Anterioridade. Aliás, irretroatividade, perdão. Não posso cobrar tributos antes do início da vigência da lei. Irretroatividade. Não posso retroagir. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Não pode. No mesmo exercício financeiro. Ou seja, só pode no ano que vem, só pode no próximo exercício. Anterioridade.
antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei. Noventena, 90 dias. Não posso cobrar antes de 90 dias. Utilizar tributo com efeito de confisco. Princípio do não confisco. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas. Não pode, a não ser por pedágios, né? Pedágios pela utilização de vias conservadas. Instituir, o que mais aqui? Patrimônio, renda ou serviço. Isso aqui a gente não é agora, entidades religiosas não. São esses basicamente os princípios, tá? Que estão aí. Bora ver o que mais que a gente tem. Ok. Basicamente esses são os princípios iniciais, os princípios que vão reger a matéria tributária. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho. Nós vamos usá-los lá na frente, mais à frente. Vamos falar das exceções à medida que a gente for entrando na matéria. A regra geral é essa, e aí, posteriormente, a gente vai vendo as exceções e aprendendo muito mais, tá bem? Obrigado, um abraço, até a próxima aula.